Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de fevereiro de 2019. Tradutor universal de Star Trek perto de se tornar realidade. Antes confinados aos domínios da ficção científica como na série Star Trek, os dispositivos de tradução quase em tempo real que sussurram discretamente em seu ouvido durante uma conversa estão finalmente amadurecendo, graças à tecnologia de inteligência artificial e à computação na nuvem. Várias empresas presentes na maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Shows, em Las Vegas, estão promovendo dispositivos cada vez mais sofisticados que permitem que pessoas que falam diferentes idiomas conversem com a ajuda de dispositivos portáteis, ou fones de ouvido sem fio. Os fones de ouvido Pilot, da Waverly Lab, traduzem 15 idiomas e custam entre $180 e $250. Se cada pessoa em uma conversa estiver usando um Pilot, poderá falar diretamente um com o outro em seu próprio idioma. Durante uma breve demonstração em Las Vegas, um jornalista da AFP falando francês foi traduzido em inglês durante entrevista com André Ochoa, chefe da Waverly Labs. A empresa foi fundada em 2014 em Nova York. O trabalho de tradução foi roteado para a nuvem pelo smartphone da Ochoa, onde um aplicativo também criou uma transcrição da conversa. O computador em centros de dados online interpreta o que é dito e envia as traduções apropriadas para os ouvintes que participam das conversas, explicou Ochoa. É possível que haja um delay de alguns segundos para permitir interpretações na tradução, segundo ele. Os tradutores universais são, há muito tempo, um elemento conhecido em obras de ficção científica, de teor mais hard como Star Trek, ou o divertido livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi apenas recentemente, porém, que eles se tornaram viáveis no mundo real, graças ao aumento de capacidade e velocidade de dispositivos móveis, assim como o aprendizado de máquina e conexões sem fio. Aplicamos alguns recursos da inteligência artificial, como o aprendizado de máquina e rede neural, a modelos de tradução, explicou Ochoa. Essas tecnologias amadureceram o suficiente para tornar isso possível, acrescentou. Os softwares de redes neurais podem ser treinados para entender frases mesmo que as palavras sejam novas para eles, eliminando a necessidade de alimentar sistemas condicionários inteiros. Cerca de 35 mil pares de fones de ouvido Pilot foram vendidos em menos de um ano, com clientes incluindo empresas como hotéis com grande interesse em atrair hóspedes que falam outros idiomas, segundo Ochoa. A Time Ketley, com sede na China, está presente na CES com fones de ouvido WT2 que funcionam de maneira semelhante ao Pilot. O dispositivo Pocket Talk exibido pela empresa japonesa Sourcenist poderá ser a sensação das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Pensando nas Olimpíadas de 2020, percebemos que muitos japoneses só falam japonês, afirmou o porta-voz da Sourcenist, Richard Gallagher. O Pocket Talk, que lembra muito um telefone celular de primeira geração, pode traduzir 74 idiomas e custa $299. Graças ao aprendizado de máquina, ele progressivamente entende melhor sua pronúncia, explicou Gallagher. E pode se adaptar ao usuário, completou.
A empresa chinesa Flitex, um peso pesado em termos de reconhecimento de voz na Ásia, apresentou um tradutor capaz de traduzir chinês e outros 30 idiomas. Seu mais recente modelo do translator custa $400. A empresa Travis, com sede na Holanda, reivindica o primeiro dispositivo de tradução de bolso, dotado de inteligência artificial, e garantiu já ter vendido 120 mil exemplares. Enquanto isso, o gigante da internet Google oferece um software de tradução gratuito que se conecta com seus fones de ouvido Pichel, lançados há 2 anos. Esta semana na CES, o Google anunciou que está desenvolvendo a capacidade de tradução em uma série de novos produtos através de seu software de assistente virtual. No livro A Marca da Besta, o espírito Ângelo Inácio, pela psicografia de Robson Pinheiro, dialoga com o espírito Júlio Verne sobre os livros de ficção científica. Após breve pausa, Júlio Verne continuou, falando agora a respeito de seu outro médium, não espírita. Veja o caso de Voltes, por exemplo. E um excelente escritor que, quando encarnado, não teve noções de doutrina espírita, portanto, evidentemente não se utilizava do vocabulário espírita. Associei-me mentalmente a ele, na produção literária, em seu país, sem que ao menos se desse conta do processo mediúnico em andamento. Ele escrevia com extrema facilidade e captava meus pensamentos. Mas, então, qual era o objetivo de uma parceria assim? É claro que estou prestes a expressar um ponto de vista, com o qual muitos espíritas não concordariam. Mas, facto é que a realidade de Voltes é análoga a de inúmeros autores que, na atualidade, são considerados escritores de ficção, de fantasia. Faz-se necessário abordar certas verdades, fora do âmbito espírita, atingindo alvos distintos daqueles que estão na mira dos escritores do meio espiritualista. Os imortais, que nos dirigem de mais amplas dimensões, nos incumbiram de escrever numa linguagem apropriada a certo universo literário, digamos, mais materialista, que atraísse, também, determinado círculo de indivíduos que não têm acesso ao vocabulário e à mensagem espírita. Ou, simplesmente, não sintonizam com a forma religiosa de ver alguns problemas da vida. Interferindo na conversa e na fala de Júlio Verne, Voltes complementou minha linguagem e apresentava característica mais científica. No entanto, não ignorava a necessidade de trabalhar, com meu público, alguns conceitos muito necessários para o despertar de uma nova consciência. Na época, não podia imaginar que estava sendo usado por um espírito. Somente bem mais tarde, nos últimos anos da existência física, ao ser diagnosticado com câncer, é que me dei conta de que havia uma força sobre-humana agindo sobre mim. Porém, à minha volta, não havia quem pudesse ouvir meus pensamentos mais íntimos, com quem eu pudesse dividir aquelas impressões. Nessa época, trabalhei ainda mais intensamente com Voltes, tornou a falar Júlio Verne. Em parceria mental-emocional, logramos desenvolver mais de 800 sinopses de livros, resumos de uma história que seria considerada ficção, mas que, no fundo, trazia o germe de uma nova mentalidade para os leitores. Aliás, foram mais de 1 milhão de leitores, cujas mentes foram trabalhadas através dos escritos de Voltes, sem que ele próprio suspeitasse, em grande parte do tempo, que estava a ser um médium, ao elaborar seus enredos e personagens e produzir seus textos. E quais ideias eram trabalhadas através de seus escritos, já que eram considerados obra de ficção?
Pois bem, explicou Voltes. Na verdade, percebo hoje, com mais clareza, movia-me uma aspiração que me impelia a trabalhar na mente dos leitores ideias de fraternidade, do mundo futuro unido em torno do objetivo comum de evolução da humanidade. Em minha obra, parti de animais conhecidos na Terra e criei seres, geralmente baseados em criaturas terrestres e marinhas, como meio de descrever possíveis habitantes de outros mundos. Na época, sem saber que era conduzido por mãos e pensamentos dos seres invisíveis, descrevi, numa história épica, de maneira romanceada, a saga da humanidade, ao entrar em contato com seres intergalácticos. Imaginei aquele mundo fantástico por minha conta, como acreditava na ocasião, de modo a incutir certos conceitos e tratar de temas, como o convívio com as diferenças e com seres diferentes. O entrechoque de civilizações espaciais suscitaria o despertamento do conhecimento humano em sua melhor acepção, que se pode chamar de espiritual, ao mesmo tempo proporcionando e exigindo mudança, por parte dos habitantes da Terra. Um aspecto interessante é que os personagens gozavam de faculdades psíquicas extraordinárias, que empregavam no auxílio à humanidade. É claro que não os descrevi como médiuns, entretanto, qualquer um que meditasse um pouco mais, poderia ver que seus atributos pressagiavam um momento na história em que os homens conviveriam normalmente com o invisível, com faculdades paranormais e mediúnicas. Foi a maneira que escolhi, ou melhor, que os espíritos escolheram, sem que eu o soubesse, para enfocar certas verdades através de meus escritos. Ou seja, você era médium sem saber sequer o que era um médium. Rimo-nos da situação curiosa de Voltes. Eu, particularmente, refleti bastante sobre quantos profissionais roteiristas e escritores de ficção científica, romances e tantos outros estilos literários, assim como artistas, de modo geral eram usados como médiums, sem o saberem. Sobretudo tendo-se em vista que, muitos médiuns espíritas, ou que se declaram espíritas, ainda não estavam preparados para levar uma mensagem mais universal, ou ao menos numa linguagem universal, mais abrangente. Aqueles que jamais ouviram falar de espiritismo, às vezes, nem sequer apreciam a prática religiosa. Como essas pessoas tomariam contato com conceitos de espiritualidade, com certas verdades universais extremamente importantes à mudança de paradigmas a que os tempos atuais têm incitado? Como receberiam notícias acerca da realidade da vida extrafísica se os autores encarnados, e mesmo os desencarnados, ficassem restritos à linguagem e ao âmbito religioso? Nem sei como seriam atingidas as mentes da maioria absoluta de indivíduos ao redor do globo, que nunca escutaram a palavra espiritismo. Talvez, os imortais estivessem trabalhando com outros médiuns, fora do âmbito espiritualista, a fim de preparar o mundo para a transformação em larga escala que, tem se operado e, em breve, deve realizar-se ainda com maior intensidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.